Vamos lá, pela primeira vez hoje eu vou fazer um vídeo dando notas, né, para as atuações dos jogadores do Fluminense. Espero fazer isso depois de todas as partidas, né, a partir de agora. Começando pelo jogo de anteontem, uma bela vitória aí contra o Grêmio fora de casa, né? Lógico, é sempre bom ressaltar, né, que porra, sem pressão aqui, sou só um torcedor, né, dando minhas impressões sobre o que eu vi. Posso estar enganado, né, em algumas avaliações, mas é isso. Sem mais delongas, vamos começar aqui pelo goleiro Fábio, né? Eu acho que o Fábio fez um jogo seguro, fez um bom jogo, né? Fez algumas boas defesas. Eu acho que a melhor defesa foi naquele chute do Pavon ali no primeiro tempo, né? Não chegou a, eu acho que o Fábio não chegou a ser decisivo, né? Salvar o Fluminense. Eu não acho que tenha feito milagres como às vezes faz, né? Mas foi uma boa atuação. Eu vou dar aqui uma nota 7 para o nosso goleiro Fábio. Seguindo Samuel Xavier. Eu acho que o Samuel Xavier fez um jogo correto na maior parte assim, do tempo. Não chegou a se destacar nem na parte ofensiva, nem defensiva, como também não chegou a comprometer. Mas, entretanto, todavia, ele tem uma participação muito importante no nosso primeiro gol, né, cara? Ele dá um lançamento ali maravilhoso pro Lúcio Acosta, né? Realmente ele foi uma das peças mais importantes para aquele gol acontecer, né? O lançamento dele realmente é pica, né? Então eu vou dar aqui pro Samuel Xavier hoje também uma nota 7. Seguindo, vamos falar do lateral esquerdo, do René. Eu acho que o René fez um jogo correto, né? Eu acho que ele teve uma atuação, no geral, num nível parecido com a atuação do Samuel, né? Com a diferença de que ele não conseguiu ser decisivo como o Samuel foi, né? Eu acho que o René não se destacou, nem comprometeu. Então eu vou dar aqui para o René uma nota 6,5. Seguindo, vamos falar do Juan Pablo Freitas, né? Eu acho que o Freitas, nesse jogo de terça, realmente foi mal, né? Achei que foi bem mal. A gente sabe que o Freitas ele tenta muitos passes verticais, né? E muitas vezes ele ajuda muito o time com esses passes, que não são passes tão simples, né? Então, assim, é natural que ele erre um pouco mais do que um zagueiro que não busca esse tipo de jogada tanto quanto o Freitas busca, né, cara? Mas terça, realmente passou do ponto, cara. Eu acho que, ainda mais a gente falando de um zagueiro, né, que tá com a bola na posição de campo, né, tão delicada, eu acho que não pode passar de um limite, né, esses erros de passe. Eu acho que o Freitas, terça, passou desse limite. E também, sem a bola, cara, defensivamente, eu não achei que ele fez um jogo muito sólido, né? Eu até falei no meu vídeo da partida, né, que eu achei que ele não foi bem no lance do gol, mas isso até eu fiz de uma confusão, né? Meia culpa aqui, desculpa pro Freitas, que ele não foi bem no lance do gol do Grêmio, que foi anulado. O lance do gol do Grêmio que valeu, ele não estava envolvido. Mas, de qualquer forma, porra, tem um lance ali de um chute na trave, no travessão, né, no segundo tempo do Grêmio, que o Freitas não vai bem, né, perde ali uma disputa, perdeu, né, deu um passe ali, que ele entrega uma chance pro Grêmio no primeiro tempo, e no segundo tempo também, o Fábio dá uma bola para ele, que ele demora demais para dominar, fica ali panguando, né, e perde a bola pro jogador do Grêmio. Então, assim, hoje a minha nota pro Freitas vai ser nota 5. O seu companheiro de zaga, Inácio, achei que fez um jogo ali correto, né? Nada demais, não acho que tenha se destacado, mas também não acho que tenha comprometido. Eu vou dar uma nota 6,5 para o Inácio. Vamos seguir com o Martinelli, né? Achei que o Martinelli fez um bom jogo
na distribuição, né? O Martinelli participou muito, deu muitos passes e não errou quase passe nenhum, né? Eu olhando ali as estatísticas, eu acho que ele errou tipo coisa de um passe no jogo, né? Não acho que ele tenha se destacado no sentido de dar passes decisivos e verticais. Eu acho que ele fez um jogo mais conservador ali, de manutenção de posse da bola. Mas eu acho que quando você faz um jogo desse tipo, você tem que ter um nível de acerto muito alto, né? O Martinelli é um jogador que em temporadas passadas, né, ele pecava muito porque ele era um jogador desse tipo, de ser muito conservador, e ele não tem sido esse jogador nessa temporada, que fique bem claro, mas ele era esse jogador de dar muitos passes para o lado e tal, mas ao mesmo tempo ele não tinha esse nível fantástico, absolutamente foda de acerto, né? Eu acho que ontem foi um jogo em que ele consegue ser conservador, mas ao mesmo tempo fazer um bom jogo, porque errou muito pouco, né? Então, aqui eu vou dar uma nota 7 para o nosso Martinelli. Seu companheiro ali no meio de campo, Nonato, eu achei que não repetiu a boa atuação do jogo contra o São Paulo, né? Eu acho que ontem deu para sentir bastante a falta do Hércules, né? Principalmente na parte mais física de marcação. É lógico que o Nonato não é esse tipo de jogador, não dá para esperar isso dele, mas o que dá para esperar do Nonato, que é uma qualidade ofensiva, de chegada, né? Ele não conseguiu, né? Não conseguiu entregar. Não acho que ele tenha comprometido, né? Mas eu acho que ficou faltando alguma coisa nessa atuação do Nonato, né? Eu acho que faltou defensivamente no meio de campo de uma maneira geral e acho que ele não entregou o que ele tem que entregar ofensivamente. Então, eu vou dar aqui uma nota 5,5 para o Nonato. Seguindo no meio de campo, vamos para o maestro, né? Vamos falar da atuação do Lúcio Acosta. Mais uma vez, muito bem. Participou dos 2 gols, né? Primeiro gol, ele recebe o grande lançamento do Samuel, domina primorosamente, né? E dá o passe ali para o Serna, dá assistência. No segundo gol, ele dá assistência. Não, passe até simples, mas que ele tem a boa percepção ali de enxergar o Soteldo livre para fazer o gol. Além disso, né, sempre se destacando, regendo o time com boas enfiadas de bola, né, lançando ali contra-ataques, tomando boas decisões, né? Às vezes errando, mas errando porque, né, muitas vezes também tenta jogadas muito difíceis, né? Eu acho que foi uma atuação muito boa do Lúcio Acosta. Eu vou dar uma nota 8 para ele. Seguindo, vamos falar agora dos pontas. Primeiro, Kevin Serna. Eu acho que o Serna é uma das notas mais difíceis, cara, para dar aqui. Porque, de uma maneira geral, assim, ele foi muito mal, né? Perdeu muito a bola, fez muita merda, perde um gol ali bizarro no segundo tempo, né? Perdeu muito a bola, cara, tomou muitas decisões erradas, né? Eu daria uma nota ali no nível da do Freitas, né? Uma nota 5. Mas, porra, cara, o Serna, ao mesmo tempo que ele vai mal, né? Ele dá assistência no primeiro gol. E não é uma coisa, tipo, tão simples. Ele vai ali em velocidade disparada pela direita e dá um belo cruzamento, que muita gente erraria ali. E no segundo gol ele tem uma participação muito importante também, né? Ele tabela ali desde a intermediária e vai conduzindo a bola e cruza para a área até chegar ali no Everaldo, né? Que dá um baita de um passe de calcanhar. Então, tipo, ele tem uma participação muito importante nos nossos 2 gols. E se a gente for pegar outras jogadas também, cara, ele tem um lance ali em que o Soteldo dá um belo passe ali meio que de calcanhar, né? Ele puxa para um lado e dá um passezinho de calcanhar, o René chega cruzando e o Everaldo isola. A jogada começa com uma inversão do Serna, né? Então, assim, é difícil dar nota pro Serna hoje. Mas eu vou dar uma nota... Eu vou dar
Para o Serna, uma nota 6,5. Eu vou dar 6,5. Vou dar uma nota ali igual a dos jogadores que tiveram uma atuação ali correta, regular, né? Vou fazer isso. 6,5 para o nosso maluquinho Kevin Serna. Nosso outro ponto foi o grande destaque do jogo, né? Soteldo, que renasceu das cinzas nesse jogo de terça. Eu nem sei se eu tô viajando aqui durante o vídeo falando que o jogo foi ontem, né? Mas enfim, jogo de terça. Soteldo faz 2 gols. Não é só os 2 gols, né? Ele participa de outros lances. Acabei de falar de um lance em que ele participa muito bem. Ele tem 2 roubadas no início do jogo, né? Uma principalmente que ele deixa o Everaldo numa boa condição de criar um lance de perigo ali, mas o Everaldo meio que não tem a presença de espírito, né, de realmente buscar o gol com a bola dominada ali dentro da área. E, além disso, teve uma participação muito boa no sem bola também, né? Foi bem, fez bem essa função de atazanar os defensores rivais quando estes estão com a bola. Então, cara, eu vou dar aí uma nota 9 para o Soteldo, melhor em campo, man of the match no jogo de terça. Seguindo para o nosso centroavante Everaldo, acho que de uma maneira geral, assim, até um pouco uma situação parecida com a do Serna. Acho que ele foi mal, achei até que não foi tão mal quanto o Serna de perder tantas jogadas assim, mas irritou em alguns lances, né? O lance que eu falei, que ele recebe ali no início, dentro da área, um passe do Soteldo, um lance em que ele chuta por cima, né? Depois da jogada, um cruzamento do René, e errou muitos, né? Errou vários lances, mas ao mesmo tempo, cara, no segundo gol do Fluminense ele tem uma participação fantástica, sério mesmo. Mesma forma que eu tô falando aqui que talvez a peça mais decisiva para o primeiro gol tenha sido o Samuel Xavier, com um baita lançamento que ele dá. Cara, o Everaldo, a percepção dele ali no segundo gol com passe de calcanhar foi diferenciada, né? Foi uma excelente participação ali e foi uma participação decisiva, né, cara? Eu achei que o Everaldo também tem uma participação importante num outro lance, cara, em que a bola acaba sobrando pro Lúcio Acosta cruzar e o Serna, quase embaixo do gol, perde, né? De uma forma ali meio bizarra. Então, cara, eu vou dar pro Everaldo a mesma nota que eu dei pro Kevin Serna, vou dar uma nota 6,5. Seguindo pro banco agora, eu não vou dar nota para todo mundo que entrou no banco, eu não gosto muito de avaliar jogador que jogou muito pouco, né? Eu só vou avaliar o Ganso e o Keno, né, que entraram ali por volta dos 25 minutos do segundo tempo. Né, lógico que se alguém em pouco tempo tem uma participação muito relevante, eu vou aqui dar nota, mas acho que não foi o caso ontem. Eu acho que dá pra a gente parar no Keno e no Ganso. O Keno achei que entrou mal, né? Mal apareceu ali, foi meio apagado. Nas jogadas que apareceu, foram jogadas, pelo menos acho que eu vi, né? Eu vi ele perdendo essas jogadas. Então eu vou dar uma nota... Eu vou dar uma nota 5,5 pro Keno, pro Kenaldo, né? Ganso, né? O último jogador agora que eu vou avaliar para fechar o vídeo. Eu achei que o Ganso entrou muito bem, cara. Achei que ele entrou muito bem, cara, com muita percepção ali, instinto apurado, escolhendo o passe certo na hora certa, né? Distribuindo muito bem, achando soluções, né? No pouco tempo que ele teve, achei que ele foi um maestro, mostrou que é a nossa grande alternativa ao Lúcio Acosta, né? Achei que ele entrou muito bem. Eu acho que da mesma forma que o Keno não teve muito tempo para ser tão merda assim, para eu dar pro Keno uma nota igual eu dei pro Freitas, eu acho que o Ganso também não teve tempo de mostrar tanto. Se ele tivesse mantido esse nível durante mais tempo, né, tivesse tido um tempo inteiro ou um jogo inteiro fazendo isso, a nota dele seria maior. Mas eu vou dar aqui para o Ganso uma nota 7.
Então é isso. Saudações tricolores. Grande abraço. Valeu!